Paz do Senhor para todos. Desde já uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para aqueles que estão nos assistindo. Eu queria trazer uma breve meditação acerca da palavra de Deus para nós hoje, de como Jesus e a palavra de Deus nos ensina a exercer uma liderança. Dentro disso eu quero tomar por base na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 2, 1 e 2 é melhor, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Versículo 2: a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, tendo por base este versículo, esses dois versículos, eu quero falar da maneira com que Paulo e principalmente Jesus Cristo se comportavam como líderes da igreja. Primeiro eu quero falar do trato de Paulo com Timóteo. A gente vê que no versículo 2, a parte A, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho. Escrevendo a Tito, dessa mesma forma, são cartas pastorais, isso quer dizer, é um líder mandando uma carta de orientação para outro líder subalterno dele. Ele escreve a Tito assim também, no capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Só até aí. Ele diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho. A Timóteo, dessa mesma forma, ele trata como filho. Ele não trata Timóteo como se fosse um empregado. Ele não trata Timóteo como se fosse um subordinado militar em uma ditadura. Ele não trata Timóteo como se fosse o patrão de Timóteo, mas ele trata Timóteo e Tito como a filhos. Jesus também ele dá exemplo diante dos discípulos bem maior do que qualquer um. Ele, diante de uma interpelação dos discípulos, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, perguntam a ele: quem será o maior no reino de Deus? E Jesus poderia tratar mal, com grosseria, estupidez, dar um fora, mas não. Jesus, ele traz uma criança para o meio deles e diz assim: aquele que não se converter, ou melhor dizendo, aquele que se converter como esta criança, este será o maior no reino de Deus. Outra vez ele disse também, perguntando a ele quem seria o maior no reino de Deus, ele disse: aquele que quiser ser maior no reino de Deus, esse será servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser exaltado, se humilhe. Outrora, ele chama os discípulos e diz assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo. A postura de Jesus, veja a postura de Jesus. Ele disse: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo, porque os servos não sabem os segredos dos seus senhores. Em outro momento maior, Deus encarnado, ele se encurva perante os seus discípulos, cinge os seus lombos no papel de um escravo da casa e lava os pés dos seus discípulos. E ele disse: está vendo isso? Fazei uns aos outros. O maior lavando os pés dos menores. Nós vemos hoje diferente. Os homens líderes querem ser servidos, se comportam como patrões, como oficiais militares, como déspotas, como tiranos, diante dos obreiros
de categoria, vamos dizer assim, menor. Quando o próprio Jesus ele disse: eu não vim para servir, mas sim para ser... eu não vim para ser servido, mas para servir. Entregar a sua vida para salvar a muitos. Servir. Eu fico vendo a apresentação de alguns pastores por aí, e eles se auto-intitulam dizendo, quando se apresentam em vídeo, o que for, eles dizem: eu sou pastor. E eu fico dentro de mim, eu disse: meu Deus, coitado. Paulo, quando se apresenta às igrejas, aos Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: eu, Paulo, servo, doulos, escravo por voluntariedade. E o cidadão chega, faz um vídeo, ou se apresenta na igreja: eu sou pastor. Tem aquilo como um título honorífero. É um título que lhe dá fundos de fidalgogia. Coitado. Sejamos servos desta igreja que é a noiva do Cordeiro. Sejamos servos de Cristo, que é o maior exemplo de líder. Eu não lembro de quem é essa frase, mas não é minha, mas ele diz assim: um líder, ele não oprime, mas ele dirige os seus liderados. Paulo, ele orienta a Timóteo até a maneira de tratar as pessoas quando elas estão erradas. Veja o que Paulo diz, corrigindo, capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Ele diz assim: corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ele diz assim: corrigem com mansidão. Até para corrigir, Paulo diz assim: corrige com mansidão, Timóteo. Você é pastor, é líder na igreja, mas corrige com mansidão. Outra vez, ele escrevendo a Tito, ou melhor dizendo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, e o versículo 1 e 2, ele diz assim: não repreendais asperamente a um velho, a um idoso, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a um irmão, às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Veja a orientação que Paulo dá no trato da liderança, tanto para com os obreiros e também para com a igreja. Eu já vi um cidadão cometer um disparate na minha frente, de eu ficar olhando assim, e meu Deus, eu fico pensando onde foi que esse cidadão aprendeu a ser líder de igreja. Aí estava chovendo, ele não queria molhar-se, aí disse: pega ali o carro para mim, para eu não me molhar. Eu disse: meu Deus do céu, ele está pensando que é patrão. O obreiro, ele foi chamado para servir a igreja, não foi para ser empregado um do outro, não. Com isso, eu não quero que ninguém deixe de querer servir um ao outro, querer servir a igreja, querer ter dentro de si aquilo que Cristo tinha, o desejo de servir ao próximo. Aquilo que Paulo, quando se apresenta aos romanos, dizendo: eu, Paulo, servo. Não. Eu quero que você continue respeitando as autoridades da igreja. Todavia também exijo e peço, solicito, rogo. Veja, Paulo, eu lembrei de um texto que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, como sacrifício vivo, santos e agradáveis a Deus. Ele não diz: eu mando, eu ordeno, mas ele diz: eu rogo. Sabe o que é rogar? É como se fosse um esmoléu pedindo uma esmola.
eu rogo. Então, se algum líder que estiver me escutando e tiver uma postura até hoje, até esse momento de patrão, de déspota, de tirano, um comportamento do qual não é o de Cristo, que foi servo, que ainda serve a igreja, salvando, curando, batizando, guiando a igreja, o cabeça da igreja, quando esteve aqui na terra, como eu já falei, ele lavou os pés dos seus discípulos. Mas alguns aprenderam errado. Espero que esta palavra fale aos corações de muitos e não me tenha como incontinente, não me tenha como rebelde. Ou talvez você possa até estar dizendo: esse menino de calça curta, quem ele é para estar falando sobre isso? Mas eu creio que a Bíblia, ela serve para mim, serve para todos que estão nos escutando. Desde já, Deus vos abençoe.